Senhor Presidente, e na pessoa do Presidente do Conselho Diretivo e nosso colega Pedro Esconho, cumprimentava o Conselho Diretivo e os restantes membros do Conselho Diretivo da ANAF. Gostávamos de colocar três questões, uma sobre descentralização e transferência de competências, uma nota muito curta sobre o regime jurídico da criação de freguesias e, finalmente, sobre os meios e recursos financeiros, que, no fundo, é aquilo que aqui nos traz. Sobre descentralização, o orçamento para 2020 passa absolutamente ao lado do processo de descentralização e transferência de competências. O Governo incumpriu todos os prazos e calendários para legislar e financiar o processo. As autarquias locais tinham o dever de pronúncia até 15 de setembro de 2018, mas inacreditavelmente, 15 meses depois, ainda falta legislar e consensualizar com a Associação Nacional de Municípios dois diplomas, o da Ação Social e o da Proteção e Saúde Animal e Segurança dos Alimentos, que, tal como disse o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, foi revogado pela Assembleia da República. Face a este atraso incompreensível, poderá ficar comprometido de forma irremediável todo o processo de descentralização. Em termos práticos, a faculdade das autarquias poderem deliberar sobre a possibilidade de rejeição em 2019 e 2020, com aceitação obrigatória em 2021, nós até diríamos que seria uma imposição no dia 1 de janeiro de 2021, deixou de ter o efeito útil que radicava naquele princípio. Por exemplo, gostaríamos de dar aqui dois exemplos, quais foram as verbas transferidas para as freguesias que já aceitaram novas competências. Segunda questão, relativamente aos espaços de cidadão. As freguesias que aceitaram esta competência têm conseguido ou não acordo com a Agência para a Modernização Administrativa para a efetiva implementação daquele serviço? Lembro que o Orçamento de Estado para 2020 também não contempla qualquer transferência financeira no âmbito desta medida. Nos últimos dias, um conjunto de autarcas de indistintas filiações partidárias desafiaram o Governo a suspender de imediato a obrigatoriedade da transferência de competências em 2021 e iniciar um processo negocial com os autarcas. Dito de outro modo, suspender o processo de descentralização. Qual é a opinião que a ANAF tem sobre esta matéria? Uma nota, então, sobre o regime jurídico das freguesias. É manifestamente flagrante que muitas das atuais agregações não correspondem aos ganhos de massa crítica, eficácia e eficiência da gestão pública que eram expectáveis, nem respeitou a vontade dos órgãos políticos legitimamente eleitos. Parece também claro que muitas das agregações ignoraram a realidade socioeconómica das próprias comunidades e subverteram os princípios e os objetivos da pretendida reorganização territorial autárquica. Embora se eleja agora uma única Assembleia de Freguesia, os edifícios sede das juntas de freguesia, os quadros de pessoal e até o imobilizado são, na maioria, os mesmos das freguesias agregadas, com claro prejuízo do anunciado critério de redução de custos, a que acresceu a prometida, mas não alcançada, majoração legal de 15% na receita para as freguesias que voluntariamente se agregassem. Face a estes impactos negativos, não parece contraditório que as freguesias se hajam mostrado satisfeitas no inquérito que a ANAF realizou sobre a matéria? Essa era a questão. Sobre meios e recursos financeiros. No parecer da ANAF, lê-se, e passo a citar, a expectativa de que a revisão da Lei das Finanças Locais reponha a justiça na repartição de recursos financeiros que temos vindo a reclamar foi em parte desapontada com a inclusão do referido período transitório e ainda não foi, até agora, com a sua desacertada aplicação. Importa também referir que, ao nível do Fundo de Financiamento de Freguesias, ao longo dos últimos anos, assistimos a uma supressão de valores às freguesias, o que contribui para uma menor participação das freguesias nos recursos públicos do que seria ditado pelas regras gerais da Lei das Finanças Locais. Fim de citação. Como se constata, há um reconhecimento expresso do reiterado e lamentável incumprimento da Lei das Finanças Locais nos últimos 2 anos e parece manifesto que será incumprida em 2020. As freguesias têm direito a uma participação nos impostos de IRS, IVA e IRC no chamado Fundo de Financiamento de Freguesias, mas a Lei das Finanças Locais define que a percentagem desta participação nos impostos corresponde a 2% para 2020. Não obstante esteja previsto para o Fundo, e de facto até tenha crescido de 187 milhões em 2015 para 223 milhões de euros agora para 2020 previstos,
Pelas nossas contas, faltam 5,2 milhões para que a Lei das Finanças Locais seja cumprida. Caminho percorrido, como disse o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, à custa e com o prejuízo das freguesias em 2018, em 2019 e 2020. É uma situação inaceitável, cujo desagrado, tenho a certeza, não é de direita nem de esquerda, é transversal a todos os autarcas, pela justiça, já vou terminar, Sr. Presidente, e pela dignidade que deveria merecer o poder local. Só por isso, não seria de equacionar por parte da ANAFRE um parecer ou um sentido, relativamente a este parecer, um sentido de apreciação diferente? Muito obrigado.